Bom, a professora Elisângela deve ter entrado em contato com vocês, né? Ela teve que se ausentar da disciplina e ela me falou alguns temas que vocês já tinham parado, né? Já realizaram até a primeira avaliação. E hoje nós vamos dar continuidade ao programa dela, abordando um pouco sobre a hanseníase, tá? E posteriormente ela vai me passar melhor o plano de aula, a gente vai ver especificamente do que falta ou se faltou ficou algo pendente para a gente falar. Eu já tive a oportunidade de ser professor de alguns de vocês, né? Sei que tem muita gente nova também nessa turma, e eu acredito que a gente possa ter um encontro muito produtivo, né? Eu costumo dizer a todos que eu não sou um professor que estou aqui para dificultar a vida de vocês, e muito menos para, né, ver vocês tirarem nota baixa, coisas do tipo. Não, estou aqui para ajudar, para tirar as dúvidas, né, em caso de qualquer necessidade. Eu sei que é difícil, a gente vai ter um horário agora muito longo, né, que é o horário na sexta-feira, de 7h30 até 1h da tarde. Então, é um horário que a gente vai ter que tentar deixá-lo bem produtivo, muito informacional, na verdade. Vamos dar nossos intervalos para beber água e ir ao banheiro. E eu acho que vocês não têm que se preocupar muito com isso, tá bom? Nós vamos precisar de 2 segundas-feiras, tá? A primeira segunda-feira que nós estamos tendo é a de hoje, no dia 12/4. E a próxima segunda-feira não será do dia 19, tá? Eu acabei de ver que tinha um outro compromisso nessa segunda, a gente vai fazer no dia 26. Mas não se preocupem que assim que o representante de turma falar comigo, eu vou passar exatamente esse cronograma, certinho, os horários e tudo mais. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar algo por enquanto? Não? Perfeito. Acredito que não há dúvidas por enquanto, né? Bom, gente, a nossa disciplina, né, ela aborda a saúde coletiva. Eu vou fazer uma pequena introdução que eu acredito que talvez até a professora Elisângela tenha feito. Mas hoje, quando nós falamos em saúde coletiva, nós estamos falando de um entendimento em saúde dos grupos sociais, né? Nós estamos falando do intuito protetivo dentro da sociedade, das cidades, entre outras características. Dentro dessa nossa concepção, existe uma coisa interessante para a gente falar. E nós vamos falar sobre isso usando o exemplo da Covid-19, que é essa pandemia que tem atingido tanto a gente, tem, né, machucado tanto, né, nossos familiares. Inclusive, hoje nós estamos cada um na sua casa no computador por causa da pandemia. A pandemia da Covid-19, ela veio nos mostrar algo muito interessante. Ela foi uma doença que nos mostrou que, independente de local onde você mora, do seu nível de escolaridade e até mesmo da sua condição socioeconômica, você não tinha para onde correr. Então, nós chegamos num cenário onde aquele indivíduo pobre, muitas vezes abaixo da linha da miséria, ele não ia conseguir leito, teria dificuldades, assim como um milionário, né, que poderia ir para um hospital muito mais avançado, que também não teria leito, né? Isso nos mostra que essa foi uma das primeiras doenças, e preste atenção nisso, foi uma das primeiras doenças que nivelou a população dentre os preconceitos historicamente criados, né? Como a questão financeira. Isso fez com que todos nós vivêssemos o teor, o conceito de coletivo, né? De doença coletiva. Aquela que atinge qualquer um, independente de idade, raça, classe social. E a pandemia fez isso. Atingiu idosos, adultos jovens, crianças, adolescentes. E se vocês prestarem atenção, ela não mantém um padrão de morte tão característico, né? Como é que uma mulher ou um homem de, por exemplo, 90 anos, né, poderia, com algumas comorbidades, né, sobreviver à Covid, né? Gente, só uma dúvida. O Gabriel falou que ele não está conseguindo ouvir. Vocês estão conseguindo ouvir, gente, ou é só ele?
Eu tô conseguindo ouvir normalmente, professor. Então, Gabriel... Mais ou menos. Eu devido à internet aqui. Entendi. Então, se alguém tiver, não tem o WhatsApp do Gabriel, acredito que ele não está me ouvindo, só avise para ele tentar entrar e sair, ou colocar o fone de ouvido se ele tiver com o celular, porque isso ajuda muito na recepção do áudio, tá bom? E aí, gente, o que é que acontece? Nós, quando falamos sobre esse teor coletivo, nós vamos entender uma coisa incrível, que isso é uma coisa discutida desde o início da década de 90, né, no Brasil como um todo, que é o seguinte: nós estamos acompanhando desde o ano passado que a Covid permitiu o aumento no número de leitos clínicos, né, de UTI, comprou-se novos ventiladores mecânicos, inclusive o Brasil todo, inclusive o Pará e Belém, estão fazendo uma contratação em massa de médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. Isso significa dizer o quê? Que há um investimento dentro dessa atuação. Mas qual é o grande X da questão? Se vocês perceberem, está havendo um investimento altíssimo no que a gente chama de valorização da atenção terciária, ou seja, da criação de hospitais, né? Quando a gente fala da valorização terciária, significa dizer que nós estamos tendo uma observação de um padrão conhecido como padrão biomédico. Padrão histórico, gente, faz parte da saúde há séculos. Esse padrão significa unicamente e exclusivamente o olhar para o indivíduo apenas para o tratamento de uma doença, né? Então, você olha lá para a Covid, você quer tratar, quer evitar um dano respiratório, você quer entubar, quer extubar, quer fazer isso, tudo mais. E a pergunta é o seguinte: e a prevenção, né? Quais aspectos nós podemos seguir dentro da prevenção? Será que há, né, incentivo para a prevenção? Nós estamos tendo investimento financeiro nas unidades de saúde, na estratégia saúde da família, para realizar educação e saúde, para a gente evitar o adoecimento pela Covid-19? Talvez sim, mas talvez esse investimento ele não seja um investimento mais preciso, mais incisivo dentro da pandemia. O tratamento da doença a nível terciário, ele sempre foi mais valorizado. Mas quando nós pensamos em saúde coletiva, quando você fala de uma quantidade imensa de pessoas que estão adoecendo ao mesmo tempo, nós não podemos fechar os olhos apenas para tratar a doença. Mas nós precisamos falar de prevenção. A prevenção é o ponto principal de tudo. Em 1994, e provavelmente muitos de vocês não eram nem nascidos nessa época, né? Nós tivemos um candidato político à presidência do Brasil chamado de Enéas. Vocês devem lembrar, ele era um indivíduo careca, né, de barba grande, e falava assim: meu nome é Enéas, ficou conhecido por causa disso. Poucas pessoas sabem, mas o Enéas, ele era paraense. Em 1994, ele participou de um debate, e aí, olha que coisa interessante, perguntaram para ele o seguinte: candidato, como é que o senhor vê o nosso país tão pobre, como é que ele pode avançar na área da saúde? E ele disse o seguinte: o nosso país não é pobre, né? Nos fazem acreditar nisso. O nosso país é muito rico e tem muito dinheiro para investir, mas o investimento ocorre de maneira errada. Há uma dificuldade na administração desses recursos. E é verdade, pessoal. Né? Atualmente, quando eu digo atualmente, eu falo dessa última década, os investimentos têm crescido cada vez mais a nível hospitalar. Novos aparelhos, novas dinâmicas de tratamento, enquanto que a nossa atenção primária, inclusive eu acho que em outros momentos de encontro com a turma de vocês, eu já falei sobre isso, nós percebemos uma desvalorização da atenção primária. Às vezes a gente está vendo televisão, aparece um comercial, né,
de uma inauguração de um hospital qualquer, como é que é o comercial? A minha rua chega, aparece um negócio assim, ó, novo hospital regional de Maranguá. É uma coisa assim, né? Uma imagem de helicóptero, assim. Isso nada mais é do que valorização de atenção terciária. Enquanto que a nossa atenção primária ela está enfraquecida, né? Ela está desmotivada. E quando a gente fala da doença que a gente vai abordar, que é a hanseníase, quando a gente fala lá da tuberculose, que se eu não me engano vocês já até falaram sobre isso, quando a gente fala do Programa Nacional de Imunização, nós estamos falando de assuntos pertinentes e importantes dentro da atenção primária, que precisam ser valorizados para a gente reduzir, né, o cenário que nós temos hoje de adoecimento. O ano de 2020 e o ano de 2021 foram anos onde praticamente, né, é até complicado a gente falar sobre isso, mas parece que as pessoas só adoeciam de Covid, né? Parece que não tinha mais gripe, não tinha mais dengue, não tinha mais câncer, não tinha mais nada, né? Parece que a gente só falava de Covid, parece que as pessoas só adoeciam de Covid. E isso, gente, dentro da saúde coletiva, vai ter um reflexo enorme, né? A gente precisa entender o seguinte: quando nós falamos desse cenário que envolve a saúde coletiva, a pandemia vai causar, nos próximos 12 ou 3 anos, um enfraquecimento ainda maior de alguns programas da atenção básica. Isso é um grande problema, sabe por quê? Porque daqui a 3 anos, né, vocês já estarão formados, se Deus quiser. Vocês estarão lá no mercado de trabalho, vão estar recém-formados e pegando essa sobrecarga para cima de vocês. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: como vocês vão ajustar isso, gente? Como é que vocês vão consertar, corrigir esse grande déficit que a pandemia vai causar? Como é que vocês vão agir dentro da saúde coletiva? Né? Isso daí, pessoal, é o que a gente chama de um grande desafio, né? Não tem como a gente ter uma fórmula mágica para trabalhar nesse cenário e saber muito bem o que fazer. O que a gente vai precisar é previamente identificar o que será que vai estar muito mais problemático. E eu vou dar uma dica para vocês. Os programas de combate à tuberculose, programa de combate à hanseníase, que historicamente são realizados dentro da atenção básica, dentro da saúde coletiva, e que estão enfraquecidos por causa da Covid. Olhem só, no final de 2020, pela primeira vez ao longo de anos, o Pará não alcançou a cobertura vacinal que gostaria, né? Por que acontece isso? Porque, gente, quem aqui no meio da pandemia vai querer sair de casa e ir para um posto de saúde tomar vacina? Complicado, né? É difícil a gente pensar nisso porque é uma ação que oferece riscos, tá bom? Gente, alguém tem alguma dúvida até agora? Sim ou não? Não? Outra pergunta, vocês estão conseguindo entender? Estou falando rápido demais, está tudo tranquilo? Por favor, só alguém diga alguma coisa. Está tudo certo, professor? Tá tudo Tá tudo certo. certo. Eu Perfeito. só tô tendo umas falhas aqui no seu áudio, mas estou conseguindo compreender normalmente. Tá ótimo. Qualquer coisa, se você tiver algum problema, você pode depois tentar acompanhar a gravação também. E se tiver dúvidas, pode anotar também na plataforma que eu respondo, tá bom? Bom, e aí, Ok. perfeito. Nós estamos ainda dentro desse significado, né, de saúde coletiva. A gente viu como isso é importante, né, como a pandemia tem alterado esse nosso conceito, essa nossa concepção, né, do processo de adoecimento. E quando se fala do processo de adoecimento, nós temos historicamente um conceito de saúde, né? Antigamente a saúde, vocês já devem estar chatos, né, de ouvir isso, mas a saúde antigamente era considerada a ausência de doença. Hoje nós sabemos que isso
faz parte do equilíbrio social, biológico e mental. Perfeito. Temos um novo conceito. Quando a gente vai para a unidade de saúde, nós temos o programa de atenção à hiperdia, que é hipertensos e diabéticos, programa de tuberculose, de hanseníase, saúde da criança. E nós percebemos um leque de opções que visam a saúde dentro do ponto de vista biológico, né? E aí a gente para e pensa, será que hoje na unidade de saúde, né, dentro de uma estratégia saúde da família, nós temos um programa de atenção à saúde mental? Difícil, existe, mas é raro de ver. Será que nós temos um programa de assistência social ao indivíduo? Por exemplo, se hoje uma mulher ela sofre violência doméstica, o marido agride ela, toda mulher sabe onde procurar auxílio? Não só a delegacia para denunciar, mas onde ela pode ser abordada para receber atendimento de saúde, um atendimento mental? Será que as mulheres que estão aqui na sala de aula hoje sabem para onde ir? Isso nos mostra o quê? Que muitos serviços de saúde que valorizam a saúde coletiva ainda não são de conhecimento, né, do público em geral. E isso tem a ver com o processo de educação continuada, né, com a educação de saúde e com o repasse de informações. Quando a gente vê na mídia as pessoas falando de Covid, se fala o quê? Olha, sentiu isso, vai no posto, sentiu isso, fica em casa, sentiu isso, vai internar, vai para o hospital. Ótimo, sabemos o passo a passo. Quando a gente falava da dengue, há anos atrás, direto na televisão, não jogue vidro, pneu assim, não deixe água acumulada, não tome qualquer medicamento, tome tal remédio. Olha, você sabia tudo da dengue. Isso mostra que existe uma valorização de doenças do momento. Se agora é leptospirose, olha, só se fala de leptospirose. Se agora é Covid, só se fala da Covid. E aí, olha que interessante, triste. Durante os anos da pandemia, que é o ano de 2020 e 2021, só se falou de Covid, como eu falei para vocês. Aumentou o número de violência contra a mulher, dos casos de mulheres que sofreram violência. E agora, gente? Para onde é que essa mulher vai ou o que será que ela vai fazer? Isso nos mostra que dentro da saúde coletiva existem problemas sociais de saúde que são pouco valorizados ainda. Existe uma máscara, né, uma personificação de importância sobre os problemas. Quer ver? Olha, as pessoas adoram dizer que nós não podemos viver em uma sociedade que a violência contra a mulher seja presente. Concordo, está certíssimo. Mas, gente, o que de fato se faz para mudar esse cenário? Eu acho que pouca coisa. Porque quando a justiça começou a punir os homens que realizavam violência contra a mulher, vocês sabem qual era a punição que ele sofreu? Pagamento de cesta básica. Desde quando isso é penalidade? Isso é saúde coletiva? É, porque isso envolve saúde mental, saúde social, né? E hoje em dia, os portadores do HIV/AIDS, a gente nem escuta mais falar desses programas. Será que não tem mais ninguém com HIV/AIDS? Claro que tem. Ou seja, está havendo uma desvalorização de alguns programas que antigamente estavam criando força e que enfraqueceram. Não só por causa da Covid-19, mas também pela falta de carinho na licença desses problemas e pela falta de interesse nesses problemas, né? Infelizmente, gente, isso é uma realidade. Isso é uma realidade e que nós precisamos tentar modificar. Essa modificação não vai acontecer amanhã. Essa modificação ela vai ocorrer ao longo de anos, né? E vai envolver principalmente a força dos futuros profissionais, que são vocês, tá bom? Então, gente, eu vou
espelhar aqui o slide de vocês, tá bom? E vamos começar a falar sobre a hanseníase, tá bom? Só um minuto. Pessoal, vocês estão conseguindo ver os slides, sim ou não? Sim. Sim, professor. Sim, Sim. perfeito. Então, olha isso, gente. A hanseníase, ela possui esse nome porque ela é causada por um bacilo, né, chamado de bacilo de Hansen. Em 1867, um médico norueguês chamado Germar Armor Hansen, ele conseguiu identificar pela primeira vez essa bactéria, né? Esse foi um efeito muito importante para a saúde, e a saúde coletiva como um todo, porque a identificação desse bacilo permitiu que a gente conseguisse abordar uma terapêutica, né? Ou seja, uma forma de tratar a doença. A hanseníase, ou mal de Hansen, como a gente chama, ela é uma doença agregada a muitos estigmas sociais. O que são estigmas sociais? São marcas sociais, ou até mesmo preconceitos. Antigamente, e isso não vai muito longe, né, até 30, 40 anos atrás, a hanseníase ela era conhecida como lepra, né? Essa utilização desse termo, lepra, hoje é considerado crime, tá? Então, nós não podemos utilizar essa expressão lepra para caracterizar a hanseníase. Essa doença, gente, ela é considerada milenar, ou seja, ela é relatada, né, em povos há mais de 1.000, 2.000 anos atrás. Inclusive, existem relatos na Bíblia, né, de pessoas que tinham hanseníase. Inclusive, existe uma história bíblica onde Jesus curou um homem com hanseníase, na época conhecido por lepra, né? A hanseníase sempre promoveu na sociedade como um todo a lateralização, né? Ou seja, o distanciamento dessas pessoas doentes. Isso sempre dificultou muito, né, a nossa atenção em saúde com essas pessoas. Porque por muitas vezes, ao receberem um diagnóstico, essas pessoas fugiam até de casa, né, se escondiam dos familiares e da própria família, visto o preconceito, né, associado à hanseníase. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, vocês só me dizem sim ou não. Vocês já ouviram falar em hanseníase? Sim ou não? Sim. Sim. E se eu perguntasse para vocês, pessoal, qual é a principal característica da hanseníase? O que é que vocês falariam? A ausência de sensibilidade. Perfeito. A ausência de sensibilidade. Alguns poderiam falar, professor, é a mancha que a gente tem na pele, né? E eu vou dizer para vocês, esse é o sinal, o sintoma característico da doença. Porém, olha que interessante, a mancha da doença não representa a gravidade da doença. O que representa a gravidade da hanseníase é a perda da sensibilidade neural, que pode levar à atrofia dos membros, né, como das mãos, dos pés, e a perda total da sensibilidade. Essa característica, gente, é a principal característica de perigo que nós temos envolvendo a doença. Tá? Vamos continuar aqui. Bom, qual é o conceito de hanseníase? Vamos lá. A hanseníase, ou doença de Hansen, ou morbus Hansen, são todos os nomes da doença, é uma doença crônica granulomatosa proveniente da infecção causada pelo Mycobacterium leprae. Quando nós falamos que ela é uma doença crônica, gente, significa dizer que essa doença, caso não tratada,
ela vai acompanhar o ser humano até a sua morte. Então, se você pegou hanseníase e você não tomar medicação, você daqui a 50 anos, se ainda estiver vivo, vai estar com hanseníase. Diferente, por exemplo, quando a gente tem uma gripe, né? A gente gripou, o corpo tem anticorpos suficientes para lutar contra aquela gripe. Depois de uma semana ou duas, você está curado. Com a hanseníase, não. Você vai continuar doente, tá bom? A hanseníase, dentro do seu conceito, ela tem uma palavra curiosa. Essa palavra significa transcendência. Nossa, que palavra diferente, né? O que é que significa dizer uma doença que tem alta transcendência? Significa dizer que ela rompe o simples conceito de patologia. Então, a hanseníase, ela não é simplesmente uma doença. Ela é um problema de saúde pública que atinge o indivíduo dentro da sua característica social, biológica e econômica, né? E por que ela atinge até o cenário econômico? Porque, gente, as formas mais graves da doença, como é o caso da hanseníase vichoviana, e nós vamos falar disso futuramente, ela tem a capacidade, né, de causar as alterações neurais de uma maneira muito mais agressiva. Então, muitas pessoas não conseguem mais manusear um objeto corretamente, não conseguem movimentar uma máquina com as mãos. Isso causa limitação no indivíduo e torna ele improdutivo, né? Poxa, professor, mas tudo bem, ele não pode se aposentar, né? Ficar em casa com a aposentadoria? Pode, gente. Pode ficar em casa com a aposentadoria dele, sim. Especial. Mas Karl Marx, alguns anos atrás, há bons anos atrás, dizia que o homem ele é identificado na sociedade pela sua força produtiva. Isso significa dizer que o trabalho ele é importante para a convivência do ser humano. Tanto que existe uma frase que é o seguinte: o trabalho dignifica o homem. Então, o trabalho ele é uma forma de independência, né, e de realização para os indivíduos. Privá-lo da atividade laboral é privá-lo de necessidades básicas, né? Tem gente que abre a boca para falar, não vejo a hora de estar aposentado, né? Queria estar em casa sem fazer nada, só ganhando dinheiro. Isso, gente, é curioso, porque quando você se coloca em uma situação onde vivencia isso, você percebe que aquilo não é o que vocês realmente gostariam, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm uma semana muito conturbada, cheia de coisas para fazer, principalmente quando a gente estava de maneira presencial. Era aula prática, teórica, era estágio, entre outras coisas. Quando chegava o fim de semana, às vezes no sábado à tarde, não tinha nada para fazer, você estava em casa, falava o quê? É que eu estou entediado. Agora vocês imaginam que é passar 10 anos entediado sem fazer nada. Complicado, né? Bom, e o agente etiológico da hanseníase, ou seja, o agente causador da doença, quem ele é? Ele é uma bactéria em forma de bastão recurvado, né? É um bacilo chamado de Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen. O micobactério também é outra bactéria famosíssima que está nesse grupo familiar, é a bactéria da tuberculose. É um micobactério tuberculose, né? Então, fazem parte, né, desse mesmo grupo. Mas nós vamos falar depois porque essa informação que eu disse para vocês é importante, tá bom? Bom, ele é um parasita intracelular obrigatório de crescimento lento que apresenta afinidade por células cutâneas, que são da linhagem monocítica macrofágicas, e por células dos nervos periféricos, como as células de Schwann, né? Ou seja, ela vai sempre, né, realizar um percurso no nosso corpo onde ela vai ter predileção por células cutâneas, onde vai ser formado aquelas manchas, e por células nervosas também periféricas. Perfeito. Olha só, gente, aquelas manchas que nós vemos no corpo dos indivíduos acometidos pela doença,
nada mais são do que aglomerados de bactérias. Esses aglomerados de bactérias são chamados de globias, tá? Então, as globias são estruturas arredondadas que são nada mais, nada menos do que aglomerados de bacilos. Agora, gente, eu faço uma pergunta para vocês. Imaginem só uma pessoa agora na frente de vocês que está com hanseníase. Ela está com uma mancha única no braço. Aqui no braço tem uma mancha. E você foi lá e tocou, né? Você pegou seu dedo indicador e tocou essa mancha. Eu pergunto para vocês, vocês têm risco de adoecer? Sim ou não? Se é uma bactéria que está presente na região cutânea, ou no caso da pele, provável que sim, professor. Pois é, interessante porque esse seu pensamento, ele é um pensamento bem lógico, né? A gente pensa, pô, se é um aglomerado de globias ali, eu toquei nessa bactéria, pô, então eu estou com chance de adoecimento. Mas, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Esse tipo de transmissão, ele é quase nulo, tá? Ele é quase inexistente. Isso acontece muitas vezes quando você tem uma lesão de descontinuidade na pele, tipo um corte, e muitas vezes aquela lesão do paciente pode estar liberando algum tipo de secreção. Mas, para o nosso entendimento de a gente tem que saber que a transmissão dela é por via respiratória, tá? Então, dar o abraço no portador de hanseníase, tocar naquela lesão, não significa uma forma ativa de transmissão, e sim através da respiração. Mas nós vamos falar sobre isso, tá bom? Bom, olhem só, o reservatório, né? O reservatório é aquele que pode, né, ser fonte da infecção e transmitir a doença. Falhou a ligação? Eu pensei Falhou o que áudio tinha dele. pra mim. A minha falhou também, não estou mais escutando. Acho que caiu a conexão dele. Eu acho também. Eu pensava Mas que era a minha. conexão dele, porque dos outros, todo mundo tá normal aqui pra mim.
Ele pediu para avisar que a conexão dele caiu e ele está religando o modem lá, para vocês aguardarem. Ok. 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 Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo de novo? Agora sim, professor. Agora tô vendo Caiu a normal. internet, gente. Aí eu religuei. Faz parte, né? Esse processo de educação. Super normal. Relaxa, normal. Tô passando pelo mesmo problema aqui. Estão conseguindo ver os slides, gente? Sim ou não? Novamente, sim. Sim? Sim. Tá ok. Então, olhem só. Quando nós falamos desse reservatório, né? Até botar para gravar aqui que eu esqueci. Ah, foi iniciado novamente. E aí, o que é que acontece? Quando a gente fala do reservatório, nós falamos que existem alguns animais naturalmente contaminados, como é o caso do tatu, do macaco mangambê e do chimpanzé. Gente, aqui no comer, né, no almoço, é um animal passível de ser consumido. Inclusive, macacos são consumidos também. E a grande pergunta é o seguinte: por que será que o ser humano, ao consumir esses animais, ou até entrar em contato, segurar um tatu nos braços, um macaco, eles não adoecem da hanseníase? Porque o homem, ele é o único animal capaz de transmitir a hanseníase para o outro. Então, gente, não é preciso ninguém sair agora, não vão oferecer o risco de dar hanseníase, tá bom? Bom, e a transmissão? A transmissão se dá de pessoa para pessoa. Isto é, de paciente bacilífero, ou seja, aquele que libera a bactéria, sem tratamento, para o indivíduo suscetível.
O trato respiratório superior dos pacientes dimorfos e bichovianos, que são os casos bacilíferos, né, ou seja, as maiores cargas bacterianas estão nesses dois tipos de pacientes, é a principal fonte de bacilo de Hansen. Classificações, né, da hanseníase. Bacilífero e não bacilífero, né? A gente chama de paucibacilar e multibacilar. Tuberculose, que nós vamos falar, tá? E aquelas consideradas transmissíveis, multibacilares, são a considerada dimorfo ou vichoviana, tá? Sendo, gente, que a vichoviana, ela é a principal causa ainda de transmissão da doença, tá bom? Então, nós estamos falando de uma doença que ainda existe no Pará, ainda existe no Brasil, e sabe o que é o pior de tudo, gente? É que o estado do Pará tem os 2 municípios com maior número de incidência e prevalência da doença. São eles Anapu e Pacajá, tá? Foram, pelo menos, não sei esse ano como tá, foram os municípios com maior taxa de incidência e prevalência do Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar em Anapu e Pacajá, mas lá existe um grande número de portadores de hanseníase, tá bom? Bom, e falando agora sobre o período, né, de incubação. Esse período de incubação que envolve a doença da hanseníase pode chegar até 10 anos, tá? Isso é complicado, pessoal, da gente pensar. Por quê? Porque hoje, uma pessoa que apresenta uma mancha vai lá na unidade de saúde e fala assim, ó, tô com essa mancha e foi diagnosticado com hanseníase. Perfeito. A gente se pergunta o seguinte, quando será que ele adoeceu? A maioria das pessoas tem o hábito de pensar nos últimos meses, ou até no último ano, né? Não, olha, eu viajei para Pacajá mês passado. Será que foi isso? Gente, é muito difícil da gente afirmar. Principalmente você tendo uma doença que o período de incubação pode chegar a 10 anos. É muito tempo, né? É um período de incubação extremamente tardio, né? Que faz com que a gente tenha uma dificuldade de entender onde essa pessoa pode ter, entre aspas, se exposto, tá bom? E o período de transmissibilidade? Os pacientes paucibacilares, ou seja, hanseníase indeterminada e tuberculose, não são considerados fontes de infecção pelo bacilo de Hansen. Ou seja, pode conviver com a gente, pode ficar ali estudando, não vai transmitir. Enquanto os multibacilares constituem o grupo contagiante. E assim se mantém enquanto não se iniciar o tratamento específico. Gente, um indivíduo que tem hanseníase indeterminada ou a hanseníase tuberculose, se não tratado, ele vai avançar nas fases da doença. Ele vai avançar para uma forma dimorfa e vai avançar para uma forma vichoviana. Ou seja, ele não vai ficar estagnado ao longo da vida em uma só forma. E ele pode sair de uma forma não transmissível para uma forma transmissível. Quando ele inicia o tratamento específico, vocês podem ver na sigla PQT-OMS, significa poliquimioterápico da Organização Mundial da Saúde. Vocês sabem o que é mais curioso, gente? Olha só que dado interessante. Um paciente, mesmo tendo a forma mais grave da doença, ou seja, bacilífera, que transmite a doença, ao tomar a primeira dose de ataque da medicação, elimina em 20
24 horas 99% das bactérias do corpo. Vocês já pensaram nisso? Um tratamento da hanseníase é tão longo, demora meses, mas na primeira dose ele elimina 99% das bactérias. Por que nós precisamos saber disso? Nós precisamos saber disso para entender que um paciente que tem hanseníase, na sua forma contagiante, tomando a medicação agora, em 24 horas, ele deixa de ter uma doença contagiosa, essencialmente transmissível, né? Isso parece meio até mentiroso. Como é que pode, professor? Mas é devido à medicação utilizada. Não significa dizer que no outro dia, se ele tomar medicação, ele vai acabar com a doença. Não, não. Ele elimina os bacilos mais fracos dentro dessa primeira tomada, que constitui a grande maioria. Porém, bacilos mais resistentes precisam de meses de tratamento diário para poder eliminar essa possibilidade, né, de transmissão e tudo mais. Então, gente, o paciente tomou a primeira dose, deixa de transmitir a doença. Pode parar o tratamento? Não. Tem que continuar o tratamento tomando corretamente. Tá bom? Bom, e a patogenia? Considerando-se baixa a sua patogenicidade, o que significa dizer baixa patogenicidade? Significa, gente, que ele tem dificuldade de infectar as pessoas. Então, a hanseníase não é uma doença fácil de você pegar. Tipo, se você tiver em contato com alguém agora, essa pessoa respirar em cima de você, provavelmente você não vai adoecer. Sabe por quê? Porque é preciso uma coisa chamada de contato íntimo e prolongado com o portador da forma transmissível da doença para você ter um risco. Aí, esse tempo equivale a aproximadamente entre 7 e 10 dias, né, com um contato de no mínimo 3 horas por dia para você ter um risco possível de adoecimento. Ou seja, um contato realmente, né, longo, é um contato realmente prolongado para que exista esse risco de adoecimento, tá? Pessoal, até agora, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo, sim ou não? Brena, nada? Amélia, nada? Ei, professor, eu só quero confirmar tranquilo. uma coisa. Na primeira Diga. dose, nas primeiras 24 horas, o indivíduo ele já não transmite mais a hanseníase, é isso? Exato, isso mesmo. A gente fica meio espantado com essa informação, né? Mas é isso mesmo. Nós temos hoje um polioquimioterápico que é dividido no tratamento da hanseníase em fase de ataque e fase de manutenção, né, de controle. Essa fase de ataque, ela tem medicações muito fortes, né, que já ajudam o indivíduo a eliminar uma grande parte dessa carga bacteriana e ajuda o indivíduo a já não transmitir a doença, tá bom? Professor, Ok. Diga. e mesmo com um paciente que tenha hanseníase há anos e que já está num estágio bem avançado da doença, ainda é possível reverter, mesmo que de forma eficiente, o tratamento? Pois é, uma pergunta interessante essa. A hanseníase, ela é considerada uma doença tratável e curável. Então, a gente consegue curar uma pessoa com hanseníase. Não tem, a gente vai levar, né, o período normal do tratamento, que vai depender do tipo de hanseníase, se é paucibacilar ou multibacilar, mas a gente consegue curar. Porém, as sequelas causadas pela doença, elas são irreversíveis, né? Então, por exemplo, o que é que as pessoas com estágios avançados da doença apresentam? Elas apresentam uma característica chamada de faces leoninas. A face dele, o rosto dele fica todo engelhado, igual um rosto de leão, né? Isso dificilmente modifica, né? As manchas, quando são muito extensas e
durante o tratamento, muitas vezes ele fica exposto à luz do sol, elas dificilmente somem, né? Ficam marcadas na pele do indivíduo. Todas as alterações neurológicas graves, como a mão em garra, que a gente chama uma atrofia neural, que deixa o dedo como se fosse uma garra, isso não modifica, gente. Não modifica, né? Então, o que é que acontece? No início, quando a hanseníase começou a ser tratada no Pará e outros estados, eles tinham uma segregação dessas pessoas, né? Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem a Colônia da Prata, aqui em Belém, lá em Marituba, se eu não me engano, que os pacientes todos que tinham hanseníase eram direcionados para lá. E lá eles passavam anos isolados. Porque aqueles que ficavam lá eram principalmente aqueles que carregavam grandes sequelas da doença, né? Que deixavam eles improdutivos, os pés atrofiados, as mãos atrofiadas. Alguns até ainda moram lá. Estão com a doença curada, mas com lesões irreversíveis, né? Então, quanto mais tempo se leva para tratar e mais grave é a forma da doença, mais é a possibilidade dele ter uma sequela que a gente não consiga modificar. Certo? Alguma outra pergunta? Sim ou não? Por enquanto, tudo ok. Sem nem mais perguntas. Por enquanto. Perfeito, Obrigada. gente. Qualquer coisa é só falar. Por nada. Então, olhem só, gente. Nós temos aqui um desenho, né? Uma coisa curiosa para a gente abordar, que é o que nós chamamos de contexto biopsicossocial da doença, tá? O que nós temos no meio desse ciclo é o que nós chamamos de estigma e preconceito. Já falamos sobre isso, né? Vamos começar abordando o que está escrito ali ao lado, ó, comprometimento do nervo periférico, tá? Como eu disse para vocês, a bactéria ela tem uma predileção por tecidos neurais, né? E acaba causando um comprometimento desse nervo periférico. Professor, o indivíduo ele começou a sentir uma lesão. Por exemplo, quando ele movimenta o braço, ele sente na articulação aqui do cotovelo uma dor, né? Isso pode ser uma lesão no nervo ulnar, por exemplo. Perfeito. Se ele fizer o tratamento da hanseníase, realizar até mesmo uma fisioterapia, ele volta a ficar 100% bem. Claro que com o tempo a lesão vai se tornando mais irreversível. Com a deformidade desse nervo, né, com a lesão desse nervo, vem, como eu disse para vocês, a deformidade ou a incapacidade física, né, de realizar as atividades do cotidiano. Então, não se consegue mais segurar uma panela, não se pode segurar uma vassoura, uma caneta, né? Isso causa, né, lesões graves no tecido, né, no movimento dos braços, das mãos, entre outros. Mas só que, gente, olha só, o que é que a gente precisa entender sobre essa questão? Isso tudo vai espelhar o que nós chamamos de redução do trabalho e da vida social. E, logicamente, que isso traz problemas psicológicos para o indivíduo. Nós vivemos em uma sociedade extremamente marcada por preconceitos, por estigmas sociais, né? Isso é um grande problema, porque olha só que curioso, existe um filósofo europeu que diz o seguinte: tudo o que o homem não conhece, ele cria preconceitos, né? Então, quando você vê, por exemplo, olha aquele indivíduo, ele anda de um jeito diferente na rua. As pessoas olham com intuito de curiosidade, né? Olha, meu Deus, olha, não sei o que mais. Quando você vê uma pessoa que tem uma aparência diferente, isso chama atenção. E muitas vezes está associado a preconceitos, a uma percepção não educada, não válida dentro da sociedade, né? Por muitos anos, pacientes com hanseníase cometeram até o suicídio pela presença da doença, né?
ela era tão estigmatizada, ela era tão vista de uma maneira tão preconceituosa que as pessoas preferiam morrer do que ter um parente com essa doença. Parece ser forte isso, né? Mas nós temos vários relatos históricos sobre essa característica, sobre essa perspectiva, né? E olha, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu gosto de usar esse exemplo, que foi uma vez utilizado em sala de aula. Eu perguntei uma vez para os alunos assim, gente, em relação ao HIV/AIDS, o aperto de mão transmite o HIV/AIDS? Aí todo mundo, não. Aí eu falei, gente, o aperto de mão, o abraço, transmite o HIV/AIDS? Todo mundo, não. Perfeito. O beijo no rosto transmite o HIV/AIDS? Todo mundo, não. Aí eu falei, se tiver um portador de AIDS aqui na sala agora, né? Vocês teriam coragem de abraçá-lo? Aí o pessoal falou, não. Percebam, né? Que o entendimento das pessoas sobre o adoecimento, sobre as características, ainda está apoiado, na sua grande maioria, né? Dentro dessa característica preconceituosa, dentro dessa característica de estigma social que envolve a doença. Há alguma pergunta até aí, gente? Acredito que não, né? Olhem só, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês que fala sobre essa questão do isolamento social causado pela doença, pelos preconceitos envolvidos pela doença. Então, o que acontece? Se eu gravar esse vídeo aqui na plataforma e jogar no YouTube, o YouTube não vai deixar eu gravar por causa dos direitos autorais deles. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou interromper a gravação aqui da plataforma. Acabei de parar a gravação.